Mãe de 7 filhos, ela ficou viúva no dia que completou 33 anos de idade. Uma história de muita superação, de muita dificuldade também e de arrepiar, não é, Joelma Patrícia? É isso mesmo, Denise, mas a gente vai aprender muito aqui também, porque o que fez a Renata mãe são 7 criaturinhas que a gente vai aprender sobre a vida deles aqui também. Eu tô falando do Joaquim, do Vicente, do Matias, da Adália, da Liana, da Tereza e da Maria. Seja bem-vinda ao nosso baião, viu, Renata? Obrigada, você acertou todos, né? Até eu troco e você acertou. Que bom saber que ela troca, porque eu tenho 2 e eu troco. Já troca? Já troco. Difícil acertar de primeira. Difícil acertar de primeira. Renata, vamos começar lá pelo início da história, né? Uma família numerosa, que não é hoje uma coisa muito comum. Uma decisão que partiu do coração, como é que foi? Na verdade, desde quando nós nos conhecemos, porque a nossa história de vida foi muito rápida, né? Assim, Deus realmente tinha muita pressa na nossa vida. Então, nós nos conhecemos, namoramos, noivamos e casamos em 3 meses e 15 dias. Rápido. Né? E desde essa época a gente já falava em muitos filhos. A gente falava em 5, né? E seriam 3 primeiros homens e 2 meninas. E os homens já tinham nome. Era o primeiro Joaquim, o segundo Vicente e o terceiro Matias. Das meninas a gente foi trocando e à medida que elas foram chegando a gente foi escolhendo. Mas desde sempre nós já pensávamos em muitos filhos. Já era o desejo mesmo do nosso coração. Eu sou filha única, né? Então cresci sem irmãos. Acho que por isso, de povoar a terra, né? E aí foi tudo muito rápido, vocês casaram, decidiram ter muitos filhos, mas teve uma época também muito difícil, né? Que para prover essa família toda, não, uma família numerosa como essa nos dias de hoje não é fácil. E aí você teve que colocar literalmente a mão na massa. Foi quando você começou a fazer bolos? Exato. Assim, tem aquela história que cada filho nasce com um pão debaixo do braço, né? Assim, Deus providencia todas as coisas. Quando eu engravidei do primeiro, eu tava só com 5 meses de casado, né? Então, eu colei grau, grávida do segundo, né? Eu sou formada em Direito, mas eu nunca tive nenhuma aptidão para a área e, graças a Deus, meu marido nunca me cobrou nada em relação a isso, né? Ele sempre cuidou de tudo, né, da casa. E aí, final de 2016, numa mudança de transição de prefeituras, né? Acabou que ele perdeu alguns empregos, ficando com um que era o que ganhava menos, né? Então, assim, foi um baque bem grande, né? E foi quando eu comecei com os bolos. Deus abençoou tanto que, assim, eu consegui, com a administração dele, né? Sustentar a casa inteira, né? A gente pagava funcionária, água, luz, telefone. Todas as coisas, realmente, Deus providenciou através do trabalho com os bolos. Fez muito sucesso. Até em uns 6 meses ele conseguiu se recuperar. E depois ele assumiu tudo e eu continuei com os bolos, né? Então, assim, realmente foi uma bênção de Deus esse empreendedorismo no ramo dos bolos, né? No ramo dos bolos. E aí, Renata, ele de Caxias, você de Teresina, resolveram ficar na capital de vez. Quando a gente casou, nós fomos morar em Caxias. Eu comecei com os bolos em Caxias, né? E aí, em 2020, início de 2020, a gente mudou pra cá por conta do mestrado, que ele tinha passado da Federal. E aí, veio pra começar o mestrado e eu vim acompanhando, né? Porque ficaria ruim pra ele ficar toda hora pegando essa estrada, indo e volta. E aí viemos todos pra cá. E eu sou daqui, né? Eu sou daqui. Só casei e fui pra Caxias. E aí sabe, depois Denise, voltou, né? que ele adorava Teresina. Era. Final de semana, né? Tava tudo tranquilo, a gente pegava os meninos. Até então, 2, 3, 4, né? E aí a gente vinha só passear. Só passear pelas ruas. Na hora que atravessava a ponte, menina, chega, ele dava aquele alívio, assim, de alegria, de felicidade. Renata, e aí vocês estavam com a mais nova, com 40 mais ou menos 40 dias. Quando o Alisson teve AVC. Quando o Alisson teve o AVC. Eu queria que você lembrasse, né, pra gente como é que foi aquela noite. Foi uma noite, não é isso? De um fim de semana? Foi, num sábado à noite. A gente estava assistindo uma série. E a gente assistiu 2 episódios. Já eram 11 horas, né? Já tinha terminado, eu tava com sono, já tava pescando, assistindo. Os 7 dormindo? Os 7 dormindo. E a gente tava só em casa, porque final de semana a gente sempre ficava sozinhos, né? A gente gostava muito, assim, só era nós e as crianças. E vocês mesmo colocavam todos pra dormir? Sim. Ele falou comigo, como eu estou falando com você. Ele falou comigo. Você sabia o que estava acontecendo ali naquele momento? Ainda não. Eu sabia que tinha acontecido alguma coisa séria.
Porém, quando eu vi que ele estava consciente, ele perguntou, eu desmaiei? Falando perfeitamente. Sim, você desmaiou. Só respire que o socorro está chegando, né? Nesse meio tempo eu consegui acordar o mais velho para poder me ajudar no telefone, na porta, e consegui ligar para o síndico, né? E o síndico do nosso condomínio, muito prestativo, já veio com a ambulância no telefone, né? Consegui falar com o socorrista com a ambulância e tal, e aí para poder vir, né? E ele sentou, ele estava muito consciente, sabia que era uma coisa séria, mas eu sabia assim, não, vai dar um jeito, né? É só uma coisa que tem que resolver, mas vai ficar tudo bem, foi só um susto. Porque se fosse para morrer, tinha morrido assim, caiu, acabou, né? Não, ele sentou, ele conversou, sentou na cama, né? A gente troquei a roupa dele, porque ele tinha vomitado a camisa, né? Troquei a roupa dele e tava consciente. Eu até brinquei, disse, eita, mudar de vida agora, né? Aí tu não vai me deixar, não. Ele pôs reze muito, reze muito. Consciente. Aí o socorro chegou, fez todos os procedimentos padrões de primeiros socorros. Tinha um médico lá do condomínio também que já trabalhava no hospital onde ele foi atendido, né, que prestou os primeiros socorros, já foi no hospital, foi na frente. Quando a ambulância chegou, já tinha médico, já tinha enfermeiro, já tinha maqueiro, já tinha todo mundo na porta do hospital esperando o Alisson. Então, assim, não foi por falta de atendimento, não foi por falta de socorro, não foi por falta de gente especializada, não foi por falta de nada. Né? Eu tenho, graças a Deus, eu tenho assim, plena convicção de que se aconteceu o que aconteceu foi porque Deus quis. Porque não foi por falta de socorro nenhum. Ele teve tudo que ele precisava, tudo. Mas aí depois ele foi submetido a uma cirurgia? Sim, como ele é que foi? Já entrou na UTI, isso na madrugada de domingo. Quando foi no domingo à tarde, ele já foi operado, né? Ele foi operado na segunda-feira de manhã, que é quando foi liberada a visita, porque o UTI só pode entrar uma pessoa uma vez no dia, né? Isso. Hora marcada. E aí, na segunda-feira, eu fui a primeira a visitá-lo. Ele estava perfeito, assim, né? Consciente, conversando, tomando água com as próprias mãos, tomando a medicação com as próprias mãos, porém com a pressão muito alta. A cirurgia de cabeça foi perfeita, né? Conheço gente que realmente foi até na minha casa explicar o que estava acontecendo, mas que estava evoluindo tudo bem, porque fazem umas tomografias seriadas para poder acompanhar, estava diminuindo o inchaço, né, o edema, estava tudo evoluindo da forma como tinha que evoluir. Só que essa pressão alta não conseguiram identificar de onde estava vindo. Fizeram infinitos exames nele e não identificaram de onde é que vinha essa pressão alta. E aí, por conta da pressão alta, ele estava tomando muitas medicações. Algumas dessas medicações causam sonolência, né? E ele estava ficando muito sonolento, então ele tinha momentos que ele acordava e despertava, né? Acordava e despertava. Mas no dia que eu conversei com ele, na segunda-feira, ele estava muito consciente. Ele perguntou, abriram minha cabeça? Ele perguntou assim, abriram minha cabeça? Eu disse, não, é feito por baixo, né? Pela virilha, e sobe e tal, e resolve o problema. Ele, meu Deus, e como é isso? Eu disse, eu também não sei, mas foi desse jeito. E assim, a gente conversou, a gente sorriu. Na série que a gente estava assistindo, eu até perguntei, eu disse, olha, tu não esqueceu de mim não, né? Porque na série o rapaz esquecia 12 anos da vida. E aí eu disse, ó, tu não esqueceu de mim não, né? Tu lembra, não lembra de mim? E a gente tava assim, nesse clima, né? Sorrindo, conversando. Eu disse, olha, que susto, né? Mas vai dar certo, você vai sair daqui, logo, logo você vai sair daqui. E aí ele perguntou pelo filho, pelo Joaquim, porque o Joaquim presenciou tudo, né? Que é o mais velho, né? Eu tive que acordá-lo para poder me ajudar. Eu falei assim, ó, meu amor, tá tudo bem. Ele se assustou, né? Mas como que criança esquece as coisas, né? Ele lembra, mas tá tudo bem, né? Já já você vai sair daqui e vai ficar tudo bem. Agora, por falar em lembrar e esquecer, Denise, teve uma coisa muito curiosa que aconteceu 10 dias antes. A Renata passou em frente a um cemitério, junto com o Alisson, e eles sempre conversavam sobre a morte, sobre a vida e sobre a morte. E aí, conta pra gente, Renata, como é que foi essa história? Não foi nem 10 dias antes, foi no dia que ele teve o AVC. No mesmo dia? Foi no mesmo dia, só que pela manhã. A gente ia almoçar na casa de uma amiga, que inclusive nesse mesmo dia ela nos convidou para sermos padrinhos da filha dela, que ela estava esperando. E aí, a gente sempre faz sinal da cruz, quando a gente passa na frente do cemitério, na frente da igreja. E aí eu falei assim, e aí, lindo, quando tu morrer, tu quer ir pra Caxias, né? Ou quer ficar aqui? Aí ele até brincou, disse, mas Caxias não tem nem onde enterrar. Né? Ele brincou dessa forma, ele disse, ó, pois então eu vou te trazer pra cá, porque é bem arrumadinho.
Assim, é bem arrumadinho. E é bem, bem bonito, né? Lá o cemitério onde ele foi enterrado. E seguiu. No mesmo No dia mesmo que ele teve dia. o AVC. No mesmo dia do AVC. E aí a Então, assim, Renata conversar contou sobre que... a morte era uma coisa... Eu acho que todo mundo deveria fazer isso. Todos os casais Sim. devem fazer isso. Inclusive, se possível, anotar. Anotar, meu amor, se acontecer isso, o que eu faço? Porque se acontecer isso, o que você deve fazer? Você deve fazer isso, isso. Porque, olha, quando acontece, não tem mais o que fazer, né? Então, assim, quando você já tem um cronograma, alguma coisa assim um pouco encaminhada, você fica mais tranquilo, né? E assim, a gente sempre conversava sobre a morte, sempre. E acho que isso me deu muita calma, porque ele teve tudo o que nós gostaríamos que acontecesse quando chegasse a nossa hora. Ele recebeu a unção dos... Nós somos católicos, né? Então, ele recebeu a unção dos enfermos, ele se confessou, ele rezou junto com o padre, né? Então, assim, ele teve tudo o que ele queria. Uma enxurrada de gente rezando por ele. Meu Deus, isso foi fantástico, né? A corrente de oração, quando se espalhou fora do Brasil, inclusive. Né? Então, assim, muita gente rezando por ele. E louvado seja Deus por todas essas pessoas que foram tocadas pela vida dele, pelo nosso testemunho, né? Pela nossa vida. E, assim, quem dera eu tenha também essa oportunidade, né? Que ele teve de se entregar e de se preparar totalmente para Deus, né? Renata, é muito forte, né? O seu testemunho realmente é muito forte e a gente te vê como uma mulher muito forte. E a maioria das pessoas, quando perde um companheiro, né, se desestrutura completamente, Se desespera. se desespera. E principalmente assim, você, no caso, com 7 filhos, todos pequenos, crianças, uma recém-nascida, ele o provedor da casa. Em momento nenhum me fala assim, fala pra gente, abre teu coração. Bateu o desespero? Não, Denise, não bateu. Porque, assim, eu sempre acreditei que Deus só dá a cruz que você pode carregar. Sabe? Bendito o sofrimento que te leva para perto de Deus. Porque em momentos como esse, você só tem 2 saídas. Ou você se agarra em Deus, ou o mundo acaba para você, né? Então, eu vejo que nem saída eu não tinha. Então, eu só podia me apegar a Deus, porque quem quer cuidar dessas crianças, né? Se eu me permitisse uma depressão, um desespero, quem quer cuidar dessas crianças? É só a gente, né? É só eu, era só eu, ele e as crianças, né? Eu tenho uma pessoa que me ajuda em casa, graças a Deus, que é uma santa, mas eu não podia jogar tudo nas costas dessa pessoa, né? Então, é realmente arregaçar as mangas e pensar nas possibilidades. O que é que eu posso fazer agora? Eu nunca me imaginei nessa situação. Nunca me imaginei. E eu sempre dizia pra ele, tu não vai me deixar não, porque que eu vou enlouquecer. Eu sempre dizia isso. Mas, Denise, todas essas orações me revestiram de uma força que só Deus, menina. Só Deus que explica. Não sou eu, eu não faço nada por mim. Não é a força do meu braço. É graça de Deus, é dom de Deus que permite que isso aconteça, que essa paz se instale em meio ao caos. É essa paz de Deus. Então, se Deus permitiu que isso acontecesse, Ele vai me capacitar para enfrentar. Ele vai me dar a força que eu preciso para carregar minha cruz, né? E eu vou carregar até o dia da minha Páscoa, com alegria, louvando e bendizendo o nome do Senhor. É uma história forte. Nossa, a gente fica até sem palavras, né? Mas sente a paz que É ela verdade. transmite pra gente. É Uma verdade. live que vocês participaram, depois você postou lá no seu Instagram e você escreveu na legenda que, não com esses dizeres, mas que uma pessoa que também te ensinou muito a ser contrita com Deus era o Alisson. Era. Ele era incansável, assim, na busca por Deus, sabe? As crianças têm muito essas lembranças dele rezando, ele sempre rezava. Antes de dormir, se ajoelhava na cama mesmo, às vezes as crianças abriam a porta e viam ele rezando. Antes de dormir, quando acordava, ele rezava a liturgia das horas, era uma prática dele de rezar a liturgia das horas. Sempre buscando a Deus. Nas músicas que escutava, buscando a Deus.
quando saía de casa. Inclusive, às vezes quando eu esqueço, as crianças lembram, a gente vai pro trajeto da escola, mamãe, nome do pai, do filho, rezar, mamãe. Que E eles lindo. sempre, assim, ele sempre nos instruiu nos caminhos de Deus, sempre muito religioso, sempre muito devoto. E a gente tem um exemplo maravilhoso dele, eu tenho esse exemplo dele. E Falando as de crianças, lembrança, né, Renata? Denise? Falando em lembrança, assim, eu fico pensando, como é que fica a cabecinha das crianças, a saudade do pai, aquele pai tão presente, que colocava para dormir, que brincava, que sentava no chão. Como é que você administra isso hoje em relação às crianças? Denise, assim, as meninas, como a mais velha tem 4 anos, elas não lembram tanto, né? Só que tem uma que era mais apegada com ele. A Dália. Não, a Liana. a quinta. É assim, era o xodó dele. Era o jeito dela, que era apegado com ele. A Dália, ela é bem princesinha. Sim, ela é muito na dela, né? Mas a Liana não. A Liana é um fogo. E ela era muito apegada com o pai. Hoje mesmo, antes de vir pra cá, estavam falando de piscina. E aí ela lembrou que o pai dela tinha comprado uma boia de piscina. E aí ela procurou, a gente mora em apartamento, né? Então ela procurou assim um jeito de olhar pro céu. Obrigada, papai, você comprou minha boia. Papai lindão. Aí ela que dizia, papai linda. lindão. Aí saiu. Então assim, ela sempre lembra do pai, ela sempre fala com o pai olhando pro céu, que o papai foi pro céu, né? De boa, assim, não entende o que é a morte, né? Não entende. A Daia também não entende o que é a morte. Outro dia, mesmo sabendo que o pai morreu, ela perguntou: mamãe, por que mesmo que o papai foi pro céu? Disse, filha, porque ele morreu. Ah, e por que ele morreu? Disse, filha, porque Deus quis, Deus quis chamá-lo pro céu. Já os maiores já têm a consciência, vez ou outra lembram, né, daquela dor, aí eles choram, e eu abraço. Eu disse, olha, meu filho, sempre que você chorar, que dê aquela dor, agradeça a Deus, porque você tem boas lembranças. Obrigada, meu Deus, porque por 11 anos eu tive meu pai. Ou Vicente, obrigada, meu Deus, porque por 9 anos eu tive meu pai presente, eu tive meu pai cuidadoso, eu tive meu pai comigo, me ensinando tudo de melhor que ele pôde me ensinar no tempo que ele esteve aqui. Eu sou filha única e eu cresci sem pai, né? Então, meus pais se separaram, eu não tinha nem 2 anos. E eu cresci sem um pai, eu sei o que é essa dificuldade, assim, realmente de crescer sem um pai. Mas nós vamos conseguir. Tenho uma absoluta certeza que nós vamos conseguir, que Deus vai me dar a capacidade necessária para instruir e educar essas crianças para o céu, da forma como a gente sempre sonhou, né? Com muita sabedoria. Ele já está dando, não é, Denise? Com certeza, com certeza. Com certeza. E através do seu testemunho, eu tenho certeza que muitas outras pessoas também vão conseguir essa capacitação que você fala tanto, sabe, Renata? Porque a gente sente quando é de verdade, a gente sente quando é do coração. Renata, uma coisa que eu queria saber, assim, também, que é algo que, de uma certa forma, preocupa muita gente. Todo mundo que rezou, que orou, que fez preces, independente de religião, de credo, de crença, porque todo mundo entrou nessa corrente do bem em relação à saúde do Alisson, as pessoas se preocupam muito em relação a, hoje, a manutenção da família. Como é que vocês estão fazendo? Porque o Alisson era o provedor, né? Você já trabalhou com bolos, depois deu aquela parada, porque as coisas para ele estavam caminhando bem. Hoje, como é que isso tudo ficou? Nós recebemos doações, né? Assim que começou a divulgar a corrente de oração, nós também recebemos doações. E eu tô com umas rifas, aliás, agora tá só uma ativa, depois ainda vai entrar outra. As rifas estão nos ajudando muito, né? E eu vou também lançar um curso de bolos, porque os bolos faz parte da nossa história, né? Então, traz muitas memórias afetivas. Eu vou lançar um curso de bolos bem voltado para mães que querem fazer o bolo de aniversário dos próprios filhos e criar essas memórias, né? Essas Amei essa memórias ideia, viu, Denise? Fantástica. É a ideia fantástica. E eu tenho um cunhado também, que ele é advogado, que é o irmão mais novo do meu marido, que ele tá conseguindo manter alguns contratos. Ele está trabalhando para conseguir manter alguns contratos, pelo menos por mais um tempo, né? Para que eu consiga receber esse salário. Então, assim, ele se ofertou, né? Ele ofertou o trabalho dele para conseguir ajudar a nossa família. E foi uma bênção.
Deus continuando sendo Deus. Exatamente. Colocando e as Alisson, pessoas. e Alisson também, de onde está providenciando, né? Com Abrindo os certeza, caminhos. intercedendo por nós. Olha, é emocionante, sabe? E assim, a gente pensa que a gente vai ouvir uma história triste e a gente escuta uma história Edificante. edificante. E Renata, viu, gente, vocês que estão ouvindo, que estão vendo a gente, Joelma, eu tive a oportunidade no quadro Maternidade Real conversar com a Renata, de gravar com a Renata. E na época, o quadro era sobre as famílias numerosas, né? A gente conversou com a Renata, com outras mãezinhas que decidiram ter quantos filhos Deus mandasse. E hoje eu entendo, né, Renata? Hoje eu acho que você também entende por quê, né? Por que Deus tinha tanta pressa com vocês, né? Deus sabia que a trajetória do Alisson em vida, né, aqui nessa passagem na Terra seria rápida, né? Então vocês tinham que aproveitar o máximo. É verdade. Eu lembro que nessa gravação eu ainda não sabia que estava grávida da 7ª. Sim, verdade. Só tinha chegado a Tereza ainda era bebê. Foi um quadro bem legal. Verdade, um quadro fantástico, assim, eu me realizei muito fazendo esse quadro. E a Renata fala com a suavidade, também brincalhona. Ela disse, olha, se eu soubesse, teria tido os 12. Se soubesse que eu ficaria viúva em 12 anos de matrimônio, eu teria tido 12 filhos, né? Seriam 12 pedaços do meu marido. Pedaços maravilhosos que Deus nos abençoou. Renata, Denise. E quando bate a saudade, perdão, parceira, diga. Eu ia falar depois dos bolos e dos doces e da ladocistas, mas pergunte que depois a gente fala e come. Ótimo. E quando bate a saudade, Renata? É pesado, né? Mulher, assim, a hora mais pesada é à noite, quando ele chegava, que eu via ele entrando pela porta, sabe? Ele trazia a paz do mundo inteiro. Na hora que ele abria a porta. Podia ser difícil o jeito que fosse o dia. Mas na hora que ele abria a porta, ai, meu Deus, que paz. Sabe, a minha paz chegou, meu porto seguro chegou. E aí eu me revesti, assim, de força. Não, bora, agora tem um terceiro turno. É bem difícil, assim, lidar com a saudade, né? Mas, da mesma forma como eu ensino para os meninos. Obrigada, meu Deus, porque por 12 anos eu tive o casamento mais feliz de toda a minha história. Eu tive os melhores 12 anos da minha vida. Foi ao lado do Alisson, né? De tudo que ele me ensinou, de tudo que a gente conseguiu construir juntos, de toda a nossa fé, nós buscando o mesmo propósito, né? Eu só tenho pedido realmente, Deus, a força, porque a saudade a gente vai sentir o resto da vida, né? Sentir o resto da vida. E sempre que sentir, agradecer a Deus. Obrigada, meu Deus. Obrigada. Que isso seja mais um degrau da escada que a gente tem que trilhar rumo ao céu. É muito recente, Denise. E forte também, né, Joelma? Joelma, pausa pra gente dar uma respirada, porque senão eu não sou tão forte como a Renata, eu tô quase chorando. Vamos falar dos nossos parceiros? Vamos falar dos nossos parceiros. Olha o que a Ladocistas trouxe hoje aqui pra gente. Gente, que doces lindos. Além de beleza, muito delicioso. Sim, com certeza, mas não vou dar pra você não, tá? Eu já peguei um antes de colocar ali, por isso que eu tô falando, Luciano. Muito delicioso. Olha, gente, na Ladocis não tem só doce, não. Tem também biscoito. Olha essa torta, Denise. E é deliciosa, essa eu já provei, viu, gente? Deliciosa, Ladocistas aí, para que você possa trazer memória afetiva também para a sua vida, sabe? Ali naqueles momentos de aniversário, um presente para sua mãe, para sua amiga, um lanche da tarde. Adoro, acho excelente. Inclusive, a Ladocistas agora está com um espaço ainda maior e ainda melhor. Você já conhece a Ladocistas? Ainda não? Segue aí nas redes sociais, @Ladocistas_. O espaço foi reformado, agora tem até espaço para criança, viu, Renata? Você aí que tem várias crianças, é um espaço bem gostoso, literalmente gostoso em todos os sentidos. E a gente tem também aqui hoje nosso parceiro, a Ponto Fashion. Olha só, com produtos de maquiagem, produtos de limpeza facial e também bijuteria e semi-joia. Olha isso aqui, Denise. Olha que lindo. Você não falou que eu tava mais bonita hoje? Ah, gente. Eu tô de Ponto Fashion, olha que lindo.
Ela arrasou, gente. Arrasou de Ponto Fashion. Gostei, viu, parceira? Você Gostei. gostou? E você, segue a Ponto Fashion também? Ainda não segue? Então segue aí. Ponto Fashion _. E tem Ponto Fashion em todo canto da cidade, minha gente. São 5 lojas. Renascença 2, Vila Maria, Disseu 2, Centro e Praça Rio Branco, que é a minha preferida. Agora vamos voltar a conversar aqui com a Renata. Renata, e a família do Alisson? Você é essa fortaleza, graças a Deus, e a gente agradece muito a Deus por te dar essa força, né? Porque assim você também pode criar os seus filhos, inspirar outras pessoas também, né? Você não vai ser a primeira viúva, nem vai ser a última. Verdade. Mas e a família do Alisson? A mãe do Alisson, os irmãos do Alisson? Porque é pesado para todo mundo, né? É bem pesado. Realmente é bem pesado, né? Cada um vive o luto de uma forma, né? Mas, assim, eles têm estado bem presentes na nossa vida, né? Como já eram. Nós éramos já muito unidos, a família muito unida, né? Não, assim, não é se encontrar todo final de semana, mas em vários momentos nós nos reunimos, celebramos em família, celebramos a vida, né? E é difícil, mas a gente tem que seguir, né? Eles moram em Caxias, Renata? Sim, a maioria. Eu só tenho um cunhado que mora aqui em Teresina, mas o restante é em Caxias, e eu tenho uma cunhada que mora em Brasília também. E veio por conta do ocorrido, né? Passou um pouco mais de tempo para ajudar a mãe. E é isso, menina. A gente tem que seguir, bola para frente. Ei, Renata, e quando você está aqui com a gente, por exemplo, gravando aqui nosso podcast, quem é que fica com essas crianças? A minha ajudante. É uma santa, ela. Ela dá conta dos 7? Dá. Ela é bem paciente, assim. Graças a Deus, tem dado certo. Rezo muito pela vida dela. É verdade, tem que rezar mesmo, viu? É daquelas pessoas que a gente acha assim, 1 em 1 milhão. Acredito. O Joaquim já ajuda a cuidar dos irmãos? Muito, ajuda demais os mais velhos, os 3 mais velhos, né? Às vezes eles descem para jogar bola lá embaixo, podem preparar uma mamadeira, segurar uma criança que tá chorando enquanto eu tô trocando uma outra fralda, ou tô dando um banho, assim, eles já ajudam muito. Que bom. E eles gostam. Às vezes eu nem peço, né? O Vicente, que ele é mais observador. Às vezes eu nem peço, aí a Maria tá chorando, ou alguma criança menorzinha tá chorando. Aí ele vai lá, oi, o que você tem? O que eu posso te ajudar? O que você quer? Aí ele vai e faz as vontades, né? Ele entende, né, que precisa ajudar a mãe, que tem que ajudar a mãe. Isso é muito bom, porque cria nele aquele senso de responsabilidade, né? Sim, com certeza. Agora eu queria falar da Inderma, nosso parceiro aqui também, @Clínica Inderma. E olha, eu fiquei sabendo que esse mês de junho tem descontos especiais para quem dizer assim, escutei no podcast Baião de 2 que tem preços especiais só para quem tá ligadinho no podcast. Então você manda um direct para Inderma dizendo isso, tá bom? Descontos especiais nesse mês de junho para quem tá ligado aqui no podcast Baião de 2. Então, @Clínica Inderma, a Clínica Inderma que fica na Rua Angélica, 1894, só serviços de altíssima qualidade, Joelma. Eu acredito, viu, Denise? E aprovo também. Por falar em qualidade, eu sei que a Renata também aumentou a qualidade na rede social em relação a orações, em relação a testemunhos, em relação a relatos. Como é que está hoje, Renata? Depois de algum tempo de passado aquele clamor, aquele fervor em relação às orações, a sua relação com a rede social, você ainda recebe muita gente te agradecendo, Todos muita os gente dias. te elogiando, muita gente de todo lugar do país, do mundo, falando com você? Todos os dias eu recebo pelo menos um testemunho de alguém que realmente foi tocado, né? Foi alcançado pela nossa história. E eu fico muito feliz, né? Por isso, por realmente poder ser instrumento de Deus na vida de outras pessoas, né? E, inclusive, eu tenho até amigas mais próximas que falam, olha, eu comecei a reclamar com meu marido, mas eu lembrei da Renata, né? Eu comecei a reclamar com os meus filhos que eu estava cansada, mas eu lembrei da Renata, que agora ela não tem nem com quem dividir essa responsabilidade, tá lá sozinha na labuta com os 7, né? Então, assim, louvado seja Deus, né, por essa oportunidade de fazer outras pessoas se voltarem, né, para Deus, para os caminhos de Deus e realmente se enxergarem que podem melhorar. A gente sempre pode melhorar, né? E todos os dias eu recebo testemunhos assim.
É a fé que te sustenta, Renata? É, com certeza. Eu, por mim, não sou capaz de nada, menina. Se não for Deus na minha vida, coitada de mim. Como é que você faz para ir à igreja com todos esses meninos? Eu vou com os 4 mais velhos. É. Aí a minha mãe vai lá em casa, fica com as crianças, as pequenininhas, né? Porque antes íamos todos. Até antes de eu parir a Maria, íamos todos pra missa. E a gente sempre era abordada na missa, todo mundo ficava, né, impressionado como é que a gente ia com 6 crianças, todos os 6 sentados, comportados, tudo bem. E assim, é uma obrigação nossa, né? A gente sempre fazia isso. E agora, como estou sozinha, não consigo controlar todos ao mesmo tempo, aí eu vou com os 4 mais velhos, que já obedecem, realmente ficam sentados, né? E a minha mãe vai em casa, fica com os menores, e aí eu volto, assumo todo mundo, e minha mãe vai pra passear pro shopping com a minha avó. Que bom, que legal. Queria falar também agora aqui da Lojas Mariana, gente. Lojas Mariana também é aqui um super parceiro, super parceira do Baião de Dois, @lojas_Mariana. São 3 lojas, gente. 2 na Rua Barbosa e uma no Jockey, na Rua Anfrísio Lobão, que é a Lojas Mariana Home Center. Eu adoro todas, mas gosto muito da Home também, porque a localização, para mim, no meu caso, fica melhor. E a Lojas Mariana tem tudo que você precisa para mesa posta, para decoração. É simplesmente para quem gosta de casa, é uma maravilha. Como o próprio nome diz, né, tem decoração, tem tudo para deixar a sua casa mais bonita, para receber a família, não só para receber, né, Renata? Às vezes a gente faz ali um almocinho em família, para os de casa mesmo, você e para os seus 7. É tão bom ter a mesa arrumadinha, é um momento tão especial que às vezes a gente não valoriza, né? Come ali rapidinho, às pressas. São laços afetivos, são memórias afetivas que você cria com essas crianças pro resto da vida, né? Com certeza. E aí o momento da refeição passa a ser um momento ainda muito mais especial. É verdade. É verdade. Especial, sagrado também, não é Sim, verdade? sim. Agora, para presentear também, Denise, tem a Ampla Construção. Você quer construir, quer reformar, quer presentear? Você tem a Ampla Construção, viu, gente? Ó, em Teresina, tem ali no Saci, tem em Timon aqui coladinho com a gente no Maranhão, tem a da Presidente Kennedy. Você pode seguir também o Instagram, @amplaconstrução, e por lá você encontra antecipadamente o que já tem de promoção, o que já tem de novidade, e aí você já passa pela Ampla sabendo o que você vai comprar. Agora eu vou dizer uma coisa para você, a gente nunca compra só uma coisa, viu? Porque tem tanta novidade que a gente acaba ali comprando um pouquinho a mais. Mas o preço é excelente, eu tenho certeza que você vai gostar. Escolhe aí qual é a loja que fica mais perto para você. É em Timon? É na Presidente Kennedy? É ali no Saci? Aqui mesmo em Teresina? Ou então vai lá no Instagram e escolhe, tá bom? @amplaconstrução. E tem o site também, viu? Agora, Renata, eu queria que você encerrasse esse nosso bate-papo muito gostoso de hoje, né? Edificante, né? E eu confesso a você que eu pensei que eu poderia ficar muito triste depois dessa conversa. Porque quando a gente recebeu a notícia do falecimento do Alisson, eu chorei. E chorei porque me coloquei na tua pele, sabe? Mas confesso que hoje eu consegui sentir essa paz que você diz que sente. De alguma forma, isso que você vive vai tocar, vai chegar a muitas pessoas. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para todo mundo que está vendo a gente, que está assistindo a gente. E também queria que você deixasse as suas redes sociais para a gente divulgar os bolos, o curso de bolos que você vai fazer, porque é a maneira que você tem hoje também de manter a sua família, Sim. né? E deixar essa mensagem para que essa paz que você transmite, que chegou até mim, até a Joelma, ela consiga reverberar pelo mundo. Porque, como já disse aqui, você não é a primeira viúva, nem vai ser a última. E muitas outras mulheres vão ter de aprender a ter essa força que você tem. É verdade. Eu queria primeiro agradecer, né, o convite. Maravilhoso estar aqui com vocês, ter esse bate-papo. E dizer que Deus é misericordioso em tudo, né? Até naquilo que a gente acha que a gente não vai conseguir, que a gente não vai superar, Ele
se ele permitiu que acontecesse com você, né, permitiu que acontecesse comigo, ele vai dar a força necessária para que a gente possa alcançar a vitória. Ele nos dá exatamente aquilo que a gente precisa para podermos alcançar o céu. Às vezes a gente acha que, porque a gente acredita em Deus, a gente só vai ter bênção, só vai ter prosperidade, né? Só vai ter coisa boa, é porque eu rezo, porque eu vou para a igreja, não vai acontecer nada de ruim comigo, né? Mas a gente na vida pode passar por essas provações, né? É aquela chacoalhada assim, e aí, minha filha, você me ama mesmo? Vamos ver, vou provar seu amor, né? E a forma como a gente responde esse chamado de Deus é o que faz a diferença. É o que tem feito a diferença, é o que eu tenho visto que tem feito a diferença, não só na minha vida, mas na vida de quem tem nos acompanhado, né? Então, não desista da fé em Deus, tenha fé em Deus, que tudo acontece da forma que tem que acontecer, da melhor forma que tem que acontecer. E se você realmente acreditar, você vai conseguir superar e você vai colher as bênçãos que Ele vai mandar para você. E para quem quer continuar sentindo essa paz, é acompanhar a Renata pelas redes sociais. Deixa aí teu endereço pra gente, Renata. É Renata Rian mesmo, R-I-A-N, Rian, Renata Rian. E por lá você conversa com a gente. Sim, sim, lá tem o link das rifas, vai ser por lá o lançamento do curso dos bolos e um pouco da minha vida pessoal, né, da minha fé, dos bolos, enfim, da rotina das crianças. E é isso. Prazer. Obrigada, viu? Mais uma vez. Muito obrigada, Renata, pela sua presença, por um bate-papo que vai alcançar milhões de corações, de almas, de sonhos. Vai confortar muita gente. Obrigada. Aqui você ensinou a gente a agir e a reagir. Deus continue te abençoando. Amém, a nós. Grande beijo. Beijo para todo mundo, gente. Até o próximo Baião.